Hoje eu vou mostrar para você o saque da Mima Ito. Para quem não conhece, a Mima Ito é uma jogadora japonesa, está entre as melhores jogadores do mundo e foi campeã olímpica também na dupla mista junto com o Jun Mizutani. Ela tem um saque um pouco diferente e um seguidor aqui do canal perguntou para mim se é possível fazer esse mesmo saque da Mima Ito, que o estilo dela é o estilo clássico. Ele perguntou se é possível fazer no estilo caneta, que é esse estilo aqui que nós seguramos como se fosse uma caneta. Sim, é possível. Eu vou fazer algumas demonstrações aqui para você. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma imitação dela, né? No começo, a rotina dela, como ela prepara, né? Isso aqui não faz muita diferença. A diferença é na hora do impacto, né? Que tipo de saque você vai dar. Esse saque, ele é conhecido como invertido. É só uma maneira diferente de você sacar somente. Invertido é o efeito que vai no sentido anti-horário. Ele vai girando no sentido anti-horário. Ou seja, na hora do impacto você vai pegar pelo lado de fora da bola aqui. Tanto faz se você vai pegar com a raquete virada assim ou virada um pouco para cima, você faz do jeito que você achar melhor. O importante é que você pegue do lado de fora da bola aqui e aí você decide também o efeito. Se você quer dar o efeito para cima, você vai fazer um movimento de baixo para cima, pegando pelo lado de fora dela, mas entrando com o movimento de baixo para cima e usando um pouquinho do punho aqui para que ela gire com o efeito para cima. Você vem aqui de trás, pega pelo lado de fora dela aqui e na hora do impacto levanta um pouquinho usando o punho aqui, ó. Aí ela vai com o efeito para cima, ou seja, invertido para cima. No caso de efeitos para baixo, você vai pegar pelo lado de fora dela, porém embaixo dela. E também o movimento vem de cima para baixo. Você entra de cima aqui para baixo, na hora do impacto você usa o punho, pegando pelo lado de fora dela e embaixo dela. Aí o efeito vai para baixo. Você consegue também sacar comprido com esse saque também. No caso de saque comprido, para quem já conhece meu canal, tem vários vídeos aqui sobre saque comprido. É importante duas coisas, né? O ponto de pegada, a altura que você vai pegar na bola, não pode pegar muito alto, senão ela vai muito alta, nem muito baixo, senão ela não passa a rede. E a outra coisa importante é que o primeiro pingo seja, quanto mais próximo dessa linha branca do fundo da mesa, é melhor, ele vai sair rápido. Se você conseguir fazer essas duas coisas, na hora do impacto ela vai sair rápido, não importa o efeito. Nesse caso nós estamos fazendo o saque invertido, né? O saque da Mima Ito. Então você conseguindo fazer isso, ele vai sair rápido.
Aliás, se você quiser aprender comigo, hoje é possível, diferente de antigamente que as pessoas tinham que vir até a academia, gastavam com estadia, com transporte, com mensalidades aqui, o custo era muito alto. Hoje você pode fazer em casa. Basta você pegar a sua câmera, gravar alguns vídeos sobre o saque que você está com dificuldade, mandar para mim, eu olho, analiso e devolvo a correção para você. Eu tenho um curso de saque, onde eu vou deixar aqui na descrição, e também dou suporte técnico, como eu acabei de falar agora para você. Se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui, dá uma olhada na página de divulgação, e se você tiver qualquer dúvida também, você pode me chamar no WhatsApp. Dando continuidade agora aqui, então o saque da Mima-Ito, ele parece um pouco diferente só pelo fato de ela se preparar um pouco diferente. Isso nós chamamos de rotina. A rotina dela é diferente, né? Ela pega assim, fica um pouco virada aqui, olhando para baixo. A raquete também, ela levanta o cotovelo um pouquinho, depois ela faz uns movimentos assim, mas isso pouco importa, é a rotina do jogador que ela é diferente só. Na hora do impacto, ela faz como qualquer outro jogador faz um saque invertido, ou seja, pega pelo lado de fora e pega embaixo ou pega em cima da bolinha. Com relação ao saque da Mima-Ito, foi explicado, eu vou mostrar alguns saques agora para você, como se saca comprido ou curto também, tá? Mas também eu vou responder uma pergunta aqui do seguidor, Manny Moody, que ele pergunta quais raquetes Hinoki são boas. A pergunta foi somente isso, e então eu entendo que raquete Hinoki, ele deve ser jogador caneteiro. Obviamente que existe raquete clássica com folhas de Hinoki, mas eu vou entender que ele é um jogador caneteiro e fez essa pergunta, né? Quais raquetes Hinoki são boas? Com relação às raquetes, por que eu tô falando isso? Porque a maioria dos jogadores profissionais, caneteiros, eles procuram usar raquetes de uma folha só, porque as raquetes pode ter várias folhas, né? As raquetes clássicas principalmente são de 5 folhas, 7 folhas, algumas com carbono, com fibras, vários tipos de raquetes, mas a raquete caneta geralmente é usada uma folha só e uma folha nobre que se chama Hinoki. É a árvore que é conhecida como cypress, e no Japão eles chamam de Hinoki. É uma madeira que ela é leve e também bem rápida, ou seja, você bate na bola, ela vai com bastante velocidade, bastante potência. Então, voltando ao assunto, com relação à raquete, é importante que você escolha, se você é caneteiro, escolha uma raquete quadrada, que ela é um pouco mais comprida aqui, que tem também as raquetes redondas e as semi-redondas ou semi-quadradas. Então eu prefiro que seja quadrada, né, que ela seja um pouco mais comprida aqui, porque o sweet spot dela vai mais para a ponta. O sweet spot é o ponto ideal de pegada. Quanto mais para a ponta aqui, seria melhor. No caso da raquete quadrada que nós chamamos, o sweet spot dela é um pouquinho mais na ponta, então teoricamente ela tem um pouquinho mais de potência. Então a primeira coisa seria isso, seria de folhas de Hinoki quadrada, e pouco importa a marca da raquete, o que importa é que ela seja Hinoki, que ela seja quadrada, que ela seja de 10 milímetros. Temos também de 9 milímetros, se eu não me engano tem de 8 milímetros também, então eu escolheria uma raquete de 10 milímetros, se tiver de 10 milímetros e meio também talvez escolheria essa raquete. Quanto mais grossa, teoricamente, mais potência ela teria. Tem outras coisas também, mas aqui não é possível fazer isso talvez no Brasil, de escolher a raquete. Você escolher o peso dela, você escolher a fibra, né? Porque as fibras também, quanto mais juntas aqui, teoricamente é mais firme vai a bola, né? As fibras mais juntas é melhor, e quanto mais na vertical estiver melhor. E também o peso também que influencia, né? Se você tem força, você tem head speed, tem velocidade no movimento, a sua bola vai mais potente. Para esse tipo de jogador, nós escolhemos uma raquete um pouco mais pesada. Esse tipo de coisa eu acho que você não consegue hoje no Brasil devido à quantidade que é vendida aqui, que é muito pequena, né? Ou mesmo você teria que ir na loja e experimentar essas raquetes aí. Mas enfim, a pergunta aqui do seguidor foi quais raquetes Hinoki são boas. Acho que deu para explicar aqui, basta ser quadrada, 10 milímetros, e a marca pouco importa para mim. A marca é mais status, né? Se você quiser uma marca famosa, e aí você pode usar, só que aí você vai pagar um preço um pouco mais caro por causa da marca, né? Mas é mais status. Tem gente que gosta, não tem problema nenhum, mas não vai fazer muita diferença na sua performance.